Muito bem, meus amigos, a Esther, Luísa, vamos começando aqui aos poucos nossa live de hoje. Primeiro, agradecer os colegas de Jurispresso, né? Hoje eu agradeço aos colegas na pessoa da professora Mônica Yoshizato Verwagen, que foi aí quem reuniu o professor Oswaldo e eu, né, para esse bate-papo. Ela entendeu que nós dois aqui iríamos, de alguma forma, fazer algum tipo de contribuição recíproca. Eu conheci o professor Oswaldo agora por conta da professora Mônica, embora já tivesse lido textos do professor Oswaldo. O professor Oswaldo, ele é doutor e mestre lá pela USP, pelo Largo São Francisco, na área de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Professor Oswaldo Acamini Júnior. Lá também se graduou. Né? É da turma da Mônica, professor? Ela foi minha veterana. Foi sua veterana. Eu fui calouro, exato, fui calouro dela. Calouro da professora Mônica. E hoje é professor na Facamp, aqui perto, em Campinas. O professor Oswaldo tem aí uma produção significativa, trabalha com diversos temas, né? Tem uma produção importante na área de marxismo e direito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa conjuntura, né, de Estado, poder, poder econômico e a gente, alguém dizendo aqui que sofreu, deve ter sofrido com a professora Mônica de veterana. Nada, a Mônica é super gente boa. A gente, como eu estava dizendo até um pouquinho antes de você entrar aí, Tiago, a gente trabalhou junto no departamento jurídico do 11 de agosto, Sim. fazendo atendimento à população mais carente, né? Assistência judiciária. Mas isso na década de 1990, né? Já faz alguns anos. O departamento jurídico do 11 infelizmente, é uma coisa única, né? Porque eu não conheço outra experiência, nem de longe, assim, de outra estrutura jurídica organizada, financiada, gerida por estudantes para a prestação de serviços jurídicos. A gente tem alguns projetos Brasil afora de assessoria jurídica popular, em que os centros acadêmicos participam, mas uma experiência como o departamento jurídico do 11 é de fato única. Eu conheci o departamento já ainda como estudante, que participei da militância estudantil diária, que é o movimento estudantil de direito, e participei com o pessoal de algumas das gestões lá do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e aí por conta dessa proximidade fui conhecer, a gente até chegou a estudar possibilidades de fazer alguma coisa em proporção muito menor, mas de tentar fazer alguma coisa em Piracicaba, na metodologia de Piracicaba, que é onde eu estudei, mas de fato é algo muito difícil de ser feito enquanto estudante, né? O 11 conta com uma estrutura de muito tempo, né? Desde sua fundação, e, portanto, de qualquer forma, é uma experiência fantástica, né? É um serviço fantástico. Professor,
como é que o senhor está Vamos vendo lá. o Brasil nesse momento e como é que suas reflexões estão passando aí por esses pontos relativos à nossa live de hoje, né? O Estado, o direito, o poder econômico. Sim. Como o professor vê essa inter-relação, principalmente nesse momento tão ímpar da nossa história? Bom, mais uma vez, então, boa tarde a todos aí. Dando início, então, à nossa conversa. Eu, no início da tarde, tive a oportunidade até de falar rapidamente, brevemente, com o professor Roliandro. O cenário atual, a atual pandemia, ela, infelizmente, oportunizou algumas contradições, alguns problemas muito sérios que ficavam escondidos, né, em função de conjunturas, digamos, um pouquinho mais tranquilas do ponto de vista social e político. A Covid pôs a nu as dificuldades que a sociedade enfrenta em função dos arranjos políticos e econômicos que foram feitos especialmente a partir da década de 70 para cá, né? Mas com muito mais força a partir dos anos 1990. Veja, né? A gente fazer uma análise conjuntural muitas vezes pode deixar de lado, pode deixar de fora a indicação de questões que são mais relevantes, que são mais densas, e nesse tocante eu me refiro à relação que existe entre a ideologia neoliberal, né, aquilo que se chama de neoliberalismo, e a organização política dos estados e também, portanto, a ordem jurídica, né? Vejam que o poder econômico se instalou no coração da organização política por meio dos instrumentos democráticos, né? Então, muito embora, de fato, um dos nossos problemas políticos aqui no Brasil, também no mundo, mas especialmente no Brasil, diz respeito à democracia, mas a gente não pode perder de vista que toda a situação que a gente está vivendo foi construída especialmente no ambiente das democracias liberais. Então, conquanto a falta de democracia seja um problema, talvez a democracia não seja remédio suficiente para toda a dor. O fato é que o poder econômico, e indo direto ao ponto, né, a organização a partir do modo de produção capitalista se traduz em diferentes insuficiências para atender a sociedade, sobretudo nesses momentos de risco, né? Então, como eu estava dizendo antes, a Covid desnudou a capacidade do Estado de enfrentar essas situações, sobretudo onde o neoliberalismo se instalou de maneira mais forte, né? Note que existe uma diferença também muito clara entre os países orientais e os países ocidentais no combate à pandemia, né? Quando a gente avalia as condições dos estados capitalistas e a relação que se estabelece com a proteção à população em situações excepcionais como essa, isso permite, isso já aconteceu em 2008, por exemplo, está acontecendo agora e permite que se revele de forma muito clara alguns mecanismos sistemáticos, né? Alguns mecanismos do sistema
econômico e político como um todo. E jurídico também, né, Tiago? Oi? E jurídico também, né, Tiago? Jurídico, sem dúvida. Não. Uma das revelações desses momentos é justamente o tipo de proteção que se dá à própria estrutura capitalista e às pessoas jurídicas importantes desse sistema, como bancos e outras estruturas, e a proteção que se dá ao indivíduo. Né? Então, é exatamente nesse sentido que eu estava tentando fazer a colocação. Porque, veja, uma coisa é o atendimento, digamos, às necessidades mais imediatas da população, sobretudo a população das classes subalternas, aquelas que estão mais expostas a risco. Porque, veja, no âmbito daquilo que a gente poderia chamar de Estado social, né, o mínimo existencial digno, né, para usar o palavrório da teoria dos direitos fundamentais, poderia até ser garantido, mas o fato de você garantir mínimos existenciais está muito distante de tocar no coração da questão, que é um sistema econômico que gera continuamente desigualdades. Né? Então, a grande questão que me parece que nós temos hoje a oportunidade de debater com maior profundidade é um problema central do capitalismo. Né? É um sistema que gera desigualdades. De nenhuma maneira ele vai produzir um cenário onde todos terão acesso às mesmas condições, né? Onde todos terão o mesmo acesso à riqueza proporcionada. Então, quando a gente observa, especialmente nos países centrais do capitalismo, as condições pelas quais se dá o enfrentamento da pandemia, como você bem pontuou, o enfrentamento se dá, entre aspas, de cima para baixo. É a partir da estrutura das empresas, né? É a partir do CNPJ que se alcança o CPF, o que revela qual é a ordem de prioridade do sistema. Porque, veja só, né? Qual é o argumento? O argumento é de que a única maneira, ou a melhor maneira de se combater a pandemia é por meio da atuação das empresas ou do sistema bancário, ou mesmo dos hospitais, e aqui eu, sobretudo em relação à rede privada, né, que funciona num esquema maluco, como está ficando cada vez mais claro nessa crise, para atender necessidades das pessoas. Né? Então, é perverso esse sistema, né? Porque no final da crise, se houver um final, né, se a gente puder fazer passar a régua e fechar uma conta, infelizmente a gente vai notar que determinados agentes privados vão sair maiores dessa situação, em detrimento de uma parcela significativa da população mundial, né, que pode até não perecer, mas vai ter vai experimentar sensíveis consequências nas suas vidas. Né? Então, é um sistema complicado. Né? É uma situação muito complicada essa que a gente vive. Sim. Eu vejo essa questão e acho que é importante até para os nossos alunos, os nossos colegas, expor essa situação, né, de forma a colocar luz em algo que por vezes fica oculto, que é o fato de que o Estado está estruturado para a defesa do sistema e não para a defesa das pessoas. E digo isso a partir, por exemplo, dos planos de recuperação da pandemia nos Estados Unidos,
em que trilhões estão sendo colocados na economia, mas para a proteção das empresas, como se isso automaticamente fosse proteger o indivíduo. E como o professor coloca bem, a gente vai ver uma situação de fortalecimento das grandes corporações, porque a destruição dos pequenos negócios está ocorrendo de forma muito significativa no mundo todo, como nunca ocorrera antes. E vai pegar uma parte da população, que é justamente aquela parte da população que não se vê como trabalhador, que sempre se viu como parte de um sistema do qual ela não pertencia, né? Da qual ela também era explorada, que é a classe do pequeno e médio empresariado. Esses grupos vão sentir muito significativamente o que é ser parte do povo, parte dos trabalhadores, porque passarão por um processo muito forte agora de destruição dos negócios. Mas eu queria aproveitar. E a perspectiva. Pois não, pois não. Eu queria seguir nesse assunto, mas eu queria aproveitar a presença do professor para que também nos falasse um pouco dos reflexos dessa situação, né, e aí reflexo mesmo da estrutura econômica nas relações jurídicas, no direito. Como que o direito oculta também essa situação de proteção ao sistema, né, e de manutenção desse sistema e de suas exclusões? Bom, é uma pergunta bastante complexa, mas as sociedades organizadas sob o modo de produção capitalista são sociedades desiguais, sociedades de classe, e existe uma luta, né, em função da oposição entre essas classes, uma luta que se dá em diversos terrenos e em diversos patamares. No entanto, quando você tem uma estrutura de organização, como é a estrutura jurídica, né, em que todos são primordialmente sujeitos de direito, né, e até para usar o linguajar mais corrente, né, todos são igualmente sujeitos de direitos e de deveres, né, essa situação de igualdade que é meramente formal é uma situação que oculta a luta intestina que é própria da sociedade de classes, né? Nesse sentido, o que o direito faz, do ponto de vista da sua estrutura de normas, de instituições, de gerenciamento, de distribuição da violência legitimada, né, a atuação do Estado, nada mais é do que harmonizar minimamente aquilo que está perpetuamente em desarmonia, né? Então, o fato de você resolver os conflitos sociais por meio da atuação de tribunais oculta, de um lado, a existência da desigualdade entre as classes, e mais do que isso, como no direito as soluções são sempre singulares, né? Vejam, se a gente pensar o ordenamento jurídico é estruturado para que, a partir de regras gerais e abstratas, nós tenhamos normas individuais e concretas, né? As decisões judiciais, por exemplo, que regulam conflitos singulares. Então, as soluções que são dadas juridicamente são sempre soluções individuais, jamais soluções que possam, portanto, colocar em risco, colocar em questão a organização da sociedade e, portanto, a origem das desigualdades no capitalismo, né? Por isso, autores como Eugeni Pashkanis, né, são críticos não apenas do direito, mas críticos do capitalismo, na medida em que essa é uma tese bastante audaciosa. Só há esse tipo de organização, eu digo, só há uma estrutura jurídica
propriamente desenvolvida no capitalismo, né? Então, essa estrutura jurídica se presta à reprodução do sistema, né? Daí, então, a profunda desconfiança que todos nós devemos nutrir em relação à possibilidade de resolver os nossos problemas por meio dos nossos problemas sociais, né? Por meio do direito. O direito, na melhor das hipóteses, pode dar um encaminhamento para uma questão particular, concreta, né? O que é muito grave, inclusive, mesmo se a gente estiver pensando em termos de Estado social, não é mesmo? Porque, vejam, né? Do ponto de vista da atuação dos tribunais, se nós, levando em consideração o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Brasileira, e pensando no sistema de direitos fundamentais que está esboçado no início da nossa Constituição, as soluções que podem ser dadas, por exemplo, para tornar eficaz o direito à saúde, são soluções que, entre aspas, furam a fila, né? Colocam um indivíduo na frente de outro. Quando, na verdade, a questão não é se cada um de nós tem o direito à saúde. A própria necessidade da gente estabelecer que todos individualmente têm direito à saúde já revela o problema, porque a gente está discutindo uma coisa que não deveria estar sendo discutida, que é o tratamento, que é o acesso à saúde, né? Por outro lado, isso revela também questões que, mesmo de um ponto de vista conservador, são muito importantes. Por exemplo, nesse tocante à saúde, né, muitas vezes fica parecendo que a gente depende de estrutura física, de equipamento, de dinheiro, quando, na verdade, o que a gente precisa é de pessoas. O que fica muito evidente no âmbito aqui da Covid-19 é que, como as pessoas não têm, não têm acesso a saneamento, não têm acesso à saúde, não têm acesso à escolaridade, à instrução, não têm acesso a uma série de condições necessárias à vida, o enfrentamento da pandemia é uma loucura. Né? É complicadíssimo. Né? Então, como é que você espera que haja adesão das pessoas às políticas de isolamento social se essas pessoas, muitas vezes, são incapazes de compreender a necessidade de manter a higiene básica? Né? Eu não estou nem entrando na profunda questão da falta de opção. Né? A maior parte das pessoas no Brasil e no mundo, infelizmente, não tem condições sanitárias adequadas. Mas não é nem não ter acesso, é desconhecer, porque simplesmente não há preocupação com as pessoas. Nesse sistema, nós medimos as coisas numericamente, os problemas são sempre quantitativos. Ora, e se são quantitativos, então o que é um número a mais, um número a menos? Como hoje mesmo o noticiário está mostrando aí, gestores municipais que deveriam estar preocupados com as pessoas e estão dizendo que vão abrir a economia e morra quem for morrer. Infelizmente, essa é uma divisa que traduz com clareza o ponto em que a gente se encontra hoje na história. Morra quem vai morrer. É um absurdo, né? Um absurdo total e que a história ela é uma régua que não perdoa, né? Nós temos aí pesquisas que estão sendo realizadas, algumas já com resultados preliminares apresentados, que mostram a ampliação significativa do número de casos e mortes a partir das falas do presidente da República. Quando o presidente, em suas falas negacionistas, apresenta uma flexibilização do risco, uma minimização do risco e propõe
né, que as pessoas saiam às ruas e tudo mais, nós já temos hoje pesquisas demonstrando que isso teve impacto. E hoje, por conta da politização das questões, inclusive sanitárias, isso não aparecerá com a força que aparecerá na história. Então, Tiago, essa é uma questão que é muito importante para todo aquele que se coloca, digamos, no âmbito da crítica do sistema. Não vou nem falar em termos ideológicos de esquerda ou de direita, mas assim, qualquer um que vá olhar criticamente para a conjuntura tem uma lição de casa a ser feita, que é aprender com a história. E note, aprender com a história não é de nenhuma maneira uma questão simples, né? Nós, em 2020, estamos discutindo, por exemplo, fascismo. Né? Discutir em 2020, 100 anos praticamente depois, fascismo, mostra a nossa capacidade de compreensão da história. E quando eu estou dizendo a nossa capacidade de compreensão da história, quero dizer das sociedades burguesas, né? Da sociedade contemporânea. A história, infelizmente, para a gente, assim como tudo mais, é tratado como dado. Né? Eu digo, é tratado quantitativamente. Essa é a tragédia, né? Desconhecer a história, conhecer a história não é conhecer fato, mas compreender quais são as determinações entre os eventos. E isso exige da gente um distanciamento crítico que, infelizmente, a vida prática, a vida material, como ela está organizada, muitas vezes dificulta. Né? Então, nesse aspecto em particular da fala do professor, eu queria colocar duas questões. Uma é relacionada aos limites da democracia burguesa, em particular com relação à força do poder econômico. Né? Se é possível falarmos em democracia, vamos usar o exemplo do Brasil, se é possível falar em democracia no Brasil quando uma campanha eleitoral ela custa milhões de reais e para que ela seja realizada, né, independente de estar ou não liberado o financiamento por empresas, por pessoas jurídicas, né, este financiamento acaba ocorrendo por conta dos CNPJ, dos CPFs dos donos das grandes empresas. A gente tem visto isso no Brasil de forma muito efetiva, com esse grupo de empresários que dá sustentação ao atual governo. Né? Mas eu queria colocar isso com algo que o professor vem estudando, que o professor mencionou agora, tocou nesse ponto, eu queria também entrar um pouco nisso, na questão da governança pelos números. Né? Quando o professor diz que hoje nós somos dados, nós estamos vendo isso por diversas maneiras. Né? E aí, ao poder econômico e a questão da governança pelos números. Pelos números. Né? Porque são duas coisas que elas têm uma conexão. Né? São importantes fenômenos da atualidade que têm uma relação. Exato. E eu sei que você trabalha muito essa questão, seria bastante interessante ouvi-lo sobre esse ponto. Vamos lá. Esse fenômeno, governança pelos números, é uma expressão que foi cunhada por um jurista francês chamado Alain Soupiot,
né? O Supiô já desde 2007, 2008, ele vem abordando essa questão, porque, veja, a palavra governança, ela remete não à administração pública. A governança, ela remete à administração de empresas, né? Então, a gente fala em governança corporativa, né? Se referindo à gestão privada de empresas e, portanto, um tipo de instrumental que é voltado à máxima eficiência possível e que pensa, portanto, a gestão a partir de um princípio de um princípio econômico, né, de eficiência e máxima produtividade. Pois bem, já há muitos anos, né, e com certeza desde a década de 90 com toda a força, a gente vem assistindo esse fenômeno que, em termos jurídicos, a gente poderia traduzir como a privatização do direito público, né? No sentido de que mais e mais, do ponto de vista da estrutura jurídica, o direito privado e, sobretudo, a lógica do direito privado vem ganhando mais espaço. Lógica do direito privado é a autonomia da vontade, é o contrato, certo? Vejam, por exemplo, que a mediação, a arbitragem, que hoje são meios já estabelecidos para a solução de conflitos de interesse, né? Reproduzem em larga medida essa lógica típica da vida privada. Operação Lava Jato, com a questão das delações, esse tipo de coisa aí, é acordo de vontade, autonomia da vontade, né? Então, isso aí está instalado no coração do Estado. Isso de um lado. Por outro lado, a gente, como você estava colocando, assiste esse problema que é próprio das chamadas democracias liberais, sobretudo se a gente estiver pensando em democracia como forma eleitoral de se estabelecer a gestão pública, né, da administração pública. Nesse tocante, evidentemente, a gente vai esbarrar com maior clareza nos limites das democracias, porque elas são arregimentadas numericamente, quantitativamente. E como você bem nota, é possível pensar um voto do ponto de vista econômico, de maneira que aquele que tem maior poder econômico vai ter maior peso relativo nas urnas, pelo menos tendencialmente. Mas o problema mais grave da democracia não é o momento eleitoral. O mais grave da democracia digamos, a vida cotidiana, a vida prosaica, né? Em primeiro lugar, porque quando se pensa democracia em termos quantitativos, né? Quando se pensa democracia em termos de números, tem-se uma falsa impressão do que é democracia. E não raro por aí a gente ouve as pessoas, por exemplo, entendendo democracia como sendo uma espécie de ditadura da maioria. Então, no sentido de que se a maior parte concorda com alguma coisa, então o resto é resto. Quando, na verdade, democracia, né, sobretudo se a gente for estudar historicamente democracia, a democracia diz respeito à preservação do diferente e não a prevalência da maioria, né? É lógico que a prevalência da opinião da maioria é um desdobramento possível dentro da democracia, sobretudo se a gente estiver pensando eleitoralmente. Então, o candidato que tem mais voto vence a eleição majoritária. Mas, quando a gente pensa em termos de democracia, a gente está pensando em instrumentos de preservação daquilo que é diferente, dos grupos, portanto, de pessoas
que tem lá interesses que não são os interesses, digamos, da coletividade, né? Ou da coletividade, melhor dizendo, da maioria, né? Numericamente falando. Então, é muito fácil, do ponto de vista numérico, quantitativo, confundir democracia com totalitarismo. Confundir democracia. Então, eliminemos homossexuais porque eles são um grupo minoritário. A sociedade é majoritariamente formada por heterossexuais. Não é isso. Né? Mas tratar a democracia apenas como uma questão matemática leva a esse tipo de situação, né? Em que o diferente tem que ser eliminado, e aí a expressão cabe a qualquer custo. Né? Então, mas vejam, Tiago, essa questão que você coloca é uma questão que está no coração do capitalismo. Pensando, por exemplo, na questão ambiental, né? Você sabe que o debate ambiental que se intensificou na segunda metade dos anos 90, no século passado, chegou a propostas que são meramente quantitativas. É um sistema de compra e venda de créditos de carbono. Isso aí resolve o quê? A não ser a culpa cristã. Isso aí resolve nada, certo? Isso, de certa maneira, harmoniza, pelo menos momentaneamente. Veja, por exemplo, a notícia de 2 ou 3 semanas de que supermercados alemães se negam a comprar mercadorias do agronegócio brasileiro enquanto o desmatamento continuar. Isso é só uma reprodução de uma lógica privada, que é uma autonomia de vontade. Então, olha, você não quer se comportar de tal jeito, eu vou comprar de outro. É importante momentaneamente. Agora, isso é solução? Evidentemente não é solução. Então, o que eu estou tentando pontuar é que existem diversas lutas que podem estar conjunturalmente num mesmo caminho, mas algumas dessas lutas são lutas de preservação do modelo econômico, são lutas de preservação da organização da sociedade na estrutura capitalista. Outra luta muito diferente é a transformação do sistema, né? É a luta pelo fim do capitalismo. É outra questão. A gente teve uma pergunta aqui do nosso filósofo, o Gustavo Maioral, que foi nosso aluno, falando sobre a questão da ditadura do proletariado com relação... que relação pode ser construída a partir dessas duas expressões que acabaram consagradas de ditadura do proletariado e o próprio conceito de democracia. Se esses conceitos são excludentes ou se a interpretação dada a eles é que pode ser relativizada. Curiosa essa questão, porque, em primeiro lugar, né, a ditadura do proletariado é uma expressão que o Marx utiliza para expressar o que hoje nós chamaríamos de democracia, num sentido muito mais aprofundado. Né?
Até vou me apoiar na própria análise conjuntural que o Marx fez em 1871, por ocasião da Comuna de Paris, né? Como vocês sabem, a Comuna de Paris acontece durante algumas semanas, lá no início de 1871, e o proletariado, pela primeira vez na história, chegou ao poder político, né? Mas por muito pouco tempo, né? Enfim. E o Marx escreveu àquela altura: ó, você quer saber o que é ditadura do proletariado? Olha para Paris, é isso que está acontecendo lá na Comuna. E o que é que estava acontecendo na Comuna? A radicalização da democracia. Então, os conselhos de trabalhadores se espalharam por toda Paris. Nenhuma decisão política era tomada sem que houvesse debate público e votação em relação às decisões a serem tomadas. Quando se fala em ditadura do proletariado, mas, sobretudo, utilizar a palavra ditadura, do ponto de vista linguístico, né, isso realmente suscita confusões. Mas do ponto de vista, digamos, conceitual, na tradição do marxismo, né, não há nada mais democrático do que a ditadura do proletariado, no sentido de que, para participar do debate político, não vai ser necessário título de eleitor, certo? Não vai ser necessário dividir em agremiação e dar direito para um ou para outro. Não, não é isso. Quando a gente está falando em ditadura do proletariado, a gente está querendo dizer que as pessoas, sobretudo os trabalhadores, né, estarão diretamente ligados ao processo de tomada de decisão política, desde a decisão mais básica, que é, por exemplo, como é que a gente vai limpar a rua, a calçada, como é que a gente vai fazer para dobrar a quantidade de pães que tem na padaria, né? Até as questões políticas mais elevadas, né? Ou seja, é a universalização do debate público, da esfera pública, né? Essa é uma questão fundamental. Mesmo nas atuais democracias liberais, dos países mais avançados do capitalismo, nós aqui que estamos muito presos à ideia de democracia enquanto um momento eleitoral, né? A gente não nota que, por exemplo, nos Estados Unidos, a esfera de debate público é muito mais radical do que a esfera de debate público que a gente tem aqui. Então, você tem desde comissões de rua, de bairro, de região, né, debatendo todas as questões possíveis, os condomínios, né, as reuniões de condomínio efetivamente têm participação das pessoas, né, de maneira muito mais, digamos, radical do que a gente conhece aqui no Brasil, por força da nossa própria história, né? A democracia no Brasil foi implantada de cima para baixo. Então é difícil fazer essas comparações. Mas, voltando à sua pergunta original, a ditadura do proletariado nada mais é do que a forma, digamos, mais extrema de democracia, né? De chamar as pessoas mesmo a participar do processo político. Sim. Nesse sentido, né, a radicalização da democracia, num dos sentidos dessa expressão, é que a oportunidade de todos ou de muitos participarem do processo decisório, o que por muito tempo acabava sendo apresentado como uma limitação ou uma dificuldade dos projetos de vertentes socialistas, com a internet
nós temos tido algumas experiências mundo afora de grande participação. Acho que a Espanha acabou sendo um Sim. exemplo disso, de grande participação das pessoas pelas redes, e que resultou, inclusive, num processo que se apresentou eleitoralmente. Entretanto, a internet é também um negócio, e em muitos estados, por exemplo, cerceada. É possível pensar na internet como um campo de debate, um campo de luta no processo de construção de uma democracia sem as travas da democracia liberal, ou pelas próprias condições da internet e a sua privatização, isso não parece uma possibilidade? Olha, é uma questão muito complexa que você está colocando aqui, mas o que a gente está fazendo agora é um indício de uma resposta possível, né, Tiago? Evidentemente, a internet não é solução por si só. Né? A internet só existe, ela tampouco é neutra, ela só existe porque o sistema capitalista produz esse tipo de rede. Né? Aliás, historicamente, a internet era um projeto militar lá em 1969 e tal, e aí, por questões econômicas, né, e com a derrocada da União Soviética, vai virar uma rede mundial de computadores. Mas, independente disso, existem algumas questões que, filosoficamente, inclusive, são mais. Exigem um pouquinho mais de debate, que, por exemplo, vídeo, imagem, são maneiras de fazer debate, são maneiras de trocar conhecimento, mas que talvez não sejam tão efetivas e tão eficientes quanto é, por exemplo, a escrita. Então, portanto, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes aprender assistindo um vídeo é muito diferente de você aprender lendo. Né? Porque a leitura exige da pessoa um tipo de esforço que assistir um vídeo não exige. Mas e daí? E daí que, para aprofundar um debate, você precisa aprofundar ideias. E aprofundar ideias talvez seja mais efetivo de maneira escrita em livros, e que é contraditório com esse ambiente virtual que a gente tem. Né? A internet ela é excelente como forma de transitar a informação. Acho que isso está muito claro para todo mundo. Mas como um meio adequado de debate, de esfera pública, ela deixa ainda muito a desejar. Sabe que, mesmo quando a gente compara com a mídia tradicional, então, né, é possível traçar um paralelo com televisão, por exemplo, né, e mesmo com rádio, mas o fato da televisão e do rádio serem, de alguma maneira, unilaterais, ou muito mais unilaterais do que a internet, isso favorece um certo norte para o debate. Porque a pseudodemocracia que a internet oferece faz da informação uma moeda muito barata, que circula por muitas mãos. Então, se a gente voltasse para 1920 e numa sociedade central do capitalismo, né, a gente sentasse com alguém dessa sociedade, alguém de uma classe média, e falasse assim: olha,
a Terra é plana, esse sujeito ia ter uma síncope. Em 2020, a gente está discutindo terraplanismo, é, não é só uma tragédia em função do fato da Terra não ser plana, mas é uma tragédia você colocar no mesmo nível o terraplanismo e, sei lá, a teoria do valor. Né? Ou seja, são coisas que não podem ser niveladas. Né? Então, a internet, muitas vezes, ela, ao favorecer a participação, e é uma participação falsa, porque quem grita mais é mais ouvido, né? Ela acaba favorecendo muito mais na minha opinião, as autocracias ou os regimes autoritários do que propriamente democracias e, sobretudo, democracias que se pretendam concretas e não democracias meramente formais, como a democracia liberal. É. E a internet, embora nos dê essa ideia de liberdade e em tese, democracia, eu me lembro de uma charge em que você tem a internet, né, como uma grande rede mundial de computadores, mas você tem lá um murinho fechadinho, e dentro desse murinho estavam o Facebook, né, e mais uma outra página qualquer. E aí, isso, a ideia por trás disso é de que a gente tem, de fato, a internet, mas dificilmente as pesquisas demonstram que uma pessoa normal ela entra em via de regra em no máximo 3 sítios de internet diferentes. Basicamente o Quando muito, Facebook, não? Né? né? O Facebook. Agora né, tem o Instagram, tem umas coisas, mas basicamente quando se acessa pelo computador, o Facebook e o seu provedor de e-mail. São assim os dois sítios de internet que uma pessoa normal entra. E aí, em particular com o Facebook, nós vimos na eleição nos Estados Unidos, né, como o Facebook foi importante no processo de eleição do Trump. Né? Então, de fato, E é, possibilidade da internet, mas quem manda na internet são poucos. então, o poder econômico é determinante, sobretudo na internet. Né? Assim, é, evidentemente, você vai encontrar exceções que só servem para confirmar a regra. Mas hoje mesmo, né, a notícia do dia aí nos principais jornais do país em relação à CPI das fake news, a dificuldade que se tem de se controlar a disseminação de informações falsas. O problema não são apenas as informações falsas, o problema é que as informações que circulam por meio das redes sociais são informações sempre enviesadas, né? E que, portanto, podem até ser verdadeiras, mas elas têm lá um impacto político muito sério. Quando as pessoas se informam exclusivamente ou majoritariamente por meio de redes sociais, evidentemente é a democracia que está sofrendo. Né? Porque, veja, né, insisto, podem até imaginar que eu seja algum tipo de conservador, algo que eu não sou, mas quando você tinha jornalismo de verdade, né, jornalista profissional, cara que tinha formação e que era pago para isso, né, era muito mais simples você confiar na mídia. Né?
na medida em que que a internet tenha matado o jornalista profissional, matou o jornalista, ela abre bem as portas do inferno. Então, por exemplo, você lá em Piracicaba, eu tenho certeza que você tem um monte de opções locais de se informar, mas na melhor das hipóteses, o jornal lá de Piracicaba, ele compra notícia de alguma agência de notícia. Então, o jornal de Piracicaba dificilmente vai ter um jornalista que vá fazer trabalho de jornalista, que é apurar os. A do Murilo diz que está travando porque a conversa é pesada demais, o tema é pesado demais. E o Pois é. Matheus, que o Instagram detectou que a gente estava falando mal deles, que a conversa muda o sistema, e nos travaram de propósito. Mas maravilha, professor. A gente deu aí o nosso tempo, né? A gente até ganhou uns minutos adicionais aí, porque como caiu e voltamos, a gente ganhou uns minutinhos adicionais. Mas sabemos aí que, embora no home office o trabalho é grande, né? E Nossa. queria agradecer aí, em nome do Jurispresso, dos colegas do Jurispresso, a participação do professor nesse nosso encontro de hoje. Espero que no futuro aí a gente consiga fazer mais algumas conversas e precisando aí do povo mais caipira para o lado de cá, né? Piracicaba, Americana, Santa Bárbara, né? A gente está aí Eu à sou de Rio disposição. Claro. Oi? Eu sou de Rio Claro. Eu sou de Rio Ah, Claro. Eu nasci em Rio Claro. Eu tô aí do lado caipira aí do também. ladinho, do ladinho. É. Rio Mas foi Claro, um cidade dos prazer. números. Exatamente. Governado pelos números, tá vendo? Mas, ó, mas Faz tempo. foi excelente. É, eu agradeço a oportunidade aí. O canal de vocês é estupendo. É um negócio muito interessante esse trabalho que estão fazendo.